Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso previsto já é o Mercado Livre. Ele pode copiar o código e fazer o mesmo. Para de fato ser mais resiliente. Foi avançando e transformando as ideias em propostas. Acho que no momento que tu tem isso, tu vai quebrando esses tabus, né? Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. Hoje um episódio muito especial de uma parceria que a gente estava há um bom tempo namorando já, tentando fechar e chegou. Para me acompanhar nesse podcast hoje, Helena, aqui do meu lado. Tudo bom, dona Helena? Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem. Prazer Animada estar pra aqui. Hoje? Animada. Tá feliz? Muito. Tá Acho bom. que vai ser muito interessante toda essa parceria aí. Vai. Bate-papo muito bacana hoje, muito gostoso. Quem nos acompanha hoje? A Luciele Oliveira Gomes, que ela é Community Product Manager da Magalu, para falar um pouquinho da nossa parceria Magalu e o Marketplace da FEComércio e falar um pouquinho também das comunidades da Magalu. Palmas para nossa convidada, pessoal. Muito obrigada. Lu, Gente, que prazer estar aqui. Coisa Obrigada. boa. Obrigada pelo convite. Obrigada, Helena. Obrigada, Gelson. Estou muito feliz, vim de São Paulo hoje, volto hoje para estar aqui com vocês, que acho que é um dia super especial. Falei, então tem que estar lá, em loco, vendo isso acontecer. Então estou super grata de estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite, A viu? gente tá muito feliz mesmo, né? A gente se conheceu lá no Gramado Summit esse ano, né? Sim. Acabei não conseguindo acompanhar a tua palestra, mas os gurias disseram que foi incrível, foi muito boa. E a gente tem alguns desafios pela frente, né? O primeiro desafio do dia, para quem não sabe, é fazer o Lu tomar um chimarrão. É verdade. Gente, não, era minha grande, é ainda minha grande curiosidade. Porque ela confessou hoje que nunca tomou um chimarrão na vida, então, terminando o podcast, a gente vai formalizar isso, fazer um chimarrão. Lu, antes da gente começar, antes de falar de Magalu, né, de comunidade, quem é a Lu? Boa. Bom, gente, então eu sou a Lucilene, estou no Magalu já há quase 4 anos. Então eu entrei no Magalu numa área ali de inovação, P&D. Eu estava numa área focada em concepção de novos negócios. E aí é muito engraçado que eu entrei antes de ir para o Magalu, né? Tive, lá em 2017, fui empreender. Tive uma startup de aluguel de eletrodomésticos portáteis. Tive. Aí, ó, tá vendo? Eu Olha aí, vou ó. trazer verdades, revelações desse podcast. Revelações. Espero que não sejam histórias tristes. Também. Eu aprendi, perdi dinheiro, mas aprendi. Boa. E aí tive uma startup, e aí quando eu fui, aí depois fechei a startup, ali pré-pandemia, fui para a Natura, vivi uma jornada ali muito focada em inovação social, e aí eu fui para o Magalu, numa área que criou uma solução que era exatamente a minha startup. E aí eu fui e falei, quando eu recebi o convite até para participar do processo seletivo, eu falei, nossa, quero participar, porque eu quero ver como que eles vão resolver os problemas que eu não consegui. Mas acabou que o negócio também não foi, né? Chamava Vai e Volta, uma solução que também era de aluguel de eletrodomésticos para principalmente itens de uso mais esporádico, né? Máquina de lavar sofá, aspirador robô. Então, foi legal. Vivi aprendizado com a minha startup e depois vim entender se a gente ia conseguir, né, com uma infraestrutura maior, resolver o problema, mas acabou que a solução também foi descontinuada. Acabou com todas as chances de continuar no negócio. Não, e é engraçado que eu fui dar uma aula e fui falar sobre, empreendi, né, por que a solução não foi para frente. E aí lá na sala eles tinham lançado uma solução muito parecida. Aí eles falaram, então a gente vai parar. Eu falei, não, tem um negócio de time também. Às vezes o time é agora, siga em frente. Às vezes é bom errar rápido mesmo. É isso. Exatamente, para corrigir e errar rápido, né? Corrigir, às vezes, não deu certo mesmo. Exato. E agora estou no Magalu, na área de liderando ali, junto com a Denise, né, que é a head da comunidade, liderando a comunidade de mulheres. Foi uma comunidade idealizada pela Luiz Helena. E foi muito forte hoje, quando a gente olha para os números de marketplace, a gente sabe que eu tenho números muito parecidos de homens e mulheres que são sellers, que são vendedores ali, né, em quantidade
né, praticamente ali 40% de mulheres, né? Não só quem tem o nome no CNPJ, mas também mulheres que estão à frente dos negócios, mesmo que o CNPJ tenha sido aberto por um homem. Bem equilibrado. Só que quando a gente olhava ali para alguns dados de desenvolvimento, né, de como que esse negócio, né, faturamento, vendas, tudo mais, a gente entendeu que tinha que ter uma atenção mais dedicada para as mulheres. E aí, dentre outros tantos motivos, estava muito relacionada. Eu fiz a pesquisa, inclusive, quando a comunidade foi lançada, e aí tinha dupla jornada de trabalho, né, todos aqueles problemas que a gente já sabe que as mulheres enfrentam, né, tanto empreendendo quanto dentro do mercado do mundo corporativo. E aí dentro da comunidade, de que forma que a gente consegue trazer condições para que essas mulheres possam desenvolver os seus negócios, crescer e prosperar. Então esse é meu desafio hoje. Bacana. Muito legal. Ontem eu até entrei na página, né, da comunidade ali, achei incrível, vários dados, muita coisa bacana assim pra gente discutir, pra gente conversar. Lu, falando inicialmente assim, né, quando a gente fala de transformação digital, né, que acho que há um bom tempo a gente vem falando isso sobre transformação digital, a gente tem que se adequar e tudo. Exato. Pra ti, transformação digital hoje é simplesmente vender na internet, postar e tá pronto? Tu acha que vai mais além do que isso? Vai, eu acho que vai bem mais além, assim. Acho que quando a gente fala de ir lá, colocar os seus produtos, seu catálogo digital, você está digitalizando seu catálogo. E quando a gente está falando de transformação digital, é uma mentalidade. Educação. É educação, é você entender os seus processos, entender de que forma que você consegue automatizar os seus processos, como que você usa as tecnologias para entender a jornada do seu usuário, para você se relacionar melhor com o seu usuário, para você manter um tom de voz ali nos diferentes pontos de contato que ele tem. E voltando até de comunidades, como que você cria microcomunidades ali com seus usuários também, para entender as necessidades, para conseguir responder rápido às demandas que eles trazem, para conseguir ter uma homogeneidade ali em toda a jornada dele. Então, é um processo de mentalidade mesmo. É trazer ferramentas, tecnologias que a gente está vendo que elas já vinham surgindo de forma muito acelerada, mas acho que agora, quando a gente fala de IA, é muito mais, né? Muito mais X aí. Exato, as coisas estão acontecendo mais rápido. Então, como empreendedor, a gente precisa olhar para essas ferramentas e entender que eu preciso mudar eu preciso me questionar de tudo que eu estou fazendo agora, de que forma que eu posso colocar tecnologia, de que forma que eu posso colocar automação, de que forma que eu posso acelerar as coisas ali, usando a tecnologia para poder acelerar aquilo que a gente já vem fazendo. E entender o usuário, mapear a jornada, falar com esse usuário, estar sempre próximo. E a Helena trouxe um ponto agora que entender onde eu estou errando para eu errar rápido e conseguir consertar. Então, acho que não é digitalizar catálogo e deixar que as coisas aconteçam lá. E acho que até no marketplace, né, a gente fala bastante que você tem que estar lá, tem que estar acompanhando, tem que responder rápido esse usuário. Porque se você deixar as coisas acontecendo, às vezes eu vejo muitas empresas, assim, um ponto pequeno, mas tem lá no Google, recebe estrelas, recebe críticas, e eu não o cliente está falando, não gostei disso, isso não funcionou, e eu não tenho ninguém respondendo. Não, sabe, não tenho... E às avaliando, vezes, né? Exato, e coletando feedback, né? aquelas informações para poder melhorar a jornada, melhorar o produto. Então, acho que usar transformação digital, entender que eu tenho ferramentas hoje que aceleram o desenvolvimento de negócios, mas eu preciso consumir essas ferramentas, preciso colocar elas no meu negócio ali para coletando informações, melhorando o produto, melhorando o serviço. Onde é que tu acha que é o principal erro, e até a Helena me corrige qualquer coisa, do empresário que pensa que colocar, e acho que é um ponto importante que tu trouxe agora, formação de comunidade, acompanhar, estar junto, porque a gente percebe por muitas vezes que o empresário tem aquela mentalidade assim, vou ter um marketplace, eu posto lá e cruzo meus bracinhos, deixa acontecer e espero o cliente passar na minha vitrine digital e comprar. É isso? Não, não é. Vai muito além. Vai muito além. Acho que tem um ponto que é assim, as coisas em nada, e se a gente pensar, às vezes a gente usa muito o termo, vou deixar o dinheiro trabalhar por mim.
Perfeito. Se você não estiver lá olhando seus investimentos, você vai perder dinheiro. Então, Exato. Não existe nada que vai trabalhar para você sem que você faça Um um acompanhamento. esforço. Você precisa acompanhar. processo. Você precisa estar próximo. Você precisa entender o que está vendendo e o que não está. Não adianta, sei lá, por exemplo, dentro do marketplace, vou fazer ads em todo o meu catálogo. Não. Você precisa entender qual que é a sua curva ali, quais são os produtos que mais vendem. E você, vou entrar em promoções com esses produtos, vou fazer ads esses produtos. Então, você tem que estar muito próximo, acompanhando dados. Então, existem algumas, dentro do marketplace, existem partes operacionais que hoje a gente tem tecnologias para resolver. Então, eu tenho uma IA para poder descrever os produtos, eu tenho a avaliação dos usuários que estão sendo feitas lá, eu tenho uma IA que resume essas avaliações até para ajudar, né, e trazer ali por que aquele produto está sendo recomendado ou não. Então, eu tenho ferramentas que ajudam nesse processo ali. Só que eu preciso... Eu tenho um fulfillment, por exemplo, que eu posso mandar os meus produtos para deixar dentro do CD do Magalu, e o Magalu cuida de todo o processo logístico, para eu poder focar diretamente na parte mais importante, quer entender o usuário, quer verificar quais são os produtos que estão vendendo, estou com uma campanha X, começou o inverno, quais são os produtos que eu vou, né, dedicar mais esforço agora, ou, puxa, vai ter verão, né, o que eu preciso dedicar, vai ter Dia das Mães. Né? Exato, então eu tenho que entender entrar no marketplace, ver quais são as campanhas, as promoções que fazem sentido para mim, participar, fazer ads nos produtos que são estratégicos ali, né, numa campanha de sazonalidade, ou aproveitar ali, às vezes, alguma campanha de dia do pagamento que a gente faz, o Payday, ou fazer o 7 do 7, participar ali dessas campanhas com produtos que são estratégicos. Então, o marketplace é você cuidar da estratégia. Então, a gente tem várias ferramentas que ajudam e que direcionam o operacional, mas o empreendedor tem que estar lá. Não vai acontecer naturalmente, sem esforço. Tem um processo de estar lá olhando estratégia, e quem vende mais no marketplace é quem vai fazer uma estratégia melhor. Então, acho que está mais por aí, sabe? Que vai a analisando diferença. realmente os dados, né? Que Exato. aí tu falou várias vezes em gestão de dados, e eu acho que é aí que começa todo o desenvolvimento de um negócio, né? Você tem que estar vendo o que está acontecendo ali. O que está acontecendo. E é o tempo todo, e são vários indicadores, né? É isso. Tudo isso que a gente está falando agora vai estar disponível, né, para o comércio gaúcho, através dos sindicatos, essa parceria que a gente firmou com a Magalu, né, e acabamos de lançar. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todo o nosso comércio gaúcho, né. Hoje, a gente vê por grandes tendências, Lu e Helena, que a gente tem muita oportunidade dentro do comércio. E tudo muda muito rápido o tempo todo, né? Então a gente conversava ontem assim, se eu parar de estudar hoje, daqui a um mês eu me igualo a praticamente quem não estuda, de tanto que a tecnologia evolui. E avança. E o comportamento das pessoas também evolui, Exato. né? E quando a gente olha para o comércio e para o varejo, e eu vim do varejo também, a gente via as mudanças há um tempo atrás acontecer com uma certa frequência um pouco mais espaçada. Demorava para as coisas acontecerem, demorava para vir, né? Aí teve o hype aquele do metaverso, né? Que acabou navegando. Aí veio a inteligência artificial agora e não tem como a gente voltar atrás. Não tem como voltar atrás mais. Não tem como recuar. E eu entendo também que, além de ter uma presença física forte, voltada para relacionamento, estar no digital é tão importante quanto, né? E eu acho que isso a gente tem muita oportunidade quando a gente fala do comércio e do varejo gaúcho, justamente para iniciar esse processo e estar presente lá. Frente a isso, e a gente vai ter condições incríveis, né, pro nosso público aí, para se interarem e participar do marketplace da Magalu. Hoje, quando tu olha pro marketplace, tu entende que ele deixou de ser compra e venda, e ele passa a se tornar um ambiente de relacionamento também. E como fazer isso? Completamente. Eu acho que, primeiro, trazendo sobre essa parceria, a gente está muito feliz como Magalu. Acho que é uma parceria extremamente estratégica, da gente estar mais próxima aqui do Sul, da gente conseguir, de fato, ter um atendimento direcionado para os vendedores, né, os sellers aqui da região.
Então, estou muito feliz, né? A gente vai contando aí A como gente que essa também. parceria Todos nós. vai se desdobrando. Mas é muito bom ver ela ganhando corpo, né? E daqui a pouco ganhando muita visibilidade, a gente contando para todo mundo. Mas acho que quando a gente fala desse ponto relacional, ela é super importante, porque o Magalu a gente tem muito forte que a gente tem o desafio de digitalizar o varejo. Isso tá, né? Desde que eu entrei, a todo momento falar qual que é a nossa missão, nosso grande objetivo é digitalizar o varejo, mas sem perder a perspectiva do calor humano, que é algo muito forte da companhia, é um dos valores mais em destaque, assim, sabe? Em bold ali, de que a gente tem muito calor humano em tudo que vai fazer. Então, quando a gente fala de colocar IA, de colocar tecnologia ali para ajudar a gente a entender melhor o usuário, é muito menos num processo frio, num processo mecânico de atendimento desse cliente. É como que essas tecnologias vão ser utilizadas para a gente fazer essa parte burocrática, análise de dados, né, coletar mais dados para a gente poder trazer respostas. Então, a gente percebe que o seller que está lá acompanhando dentro da plataforma, que responde mais rápido o usuário, ele vende mais, porque o usuário está fazendo ali uma pergunta, claro que você já tem as perguntas pré-estabelecidas, né, que já ficam ali, mas quando eu estou ali acompanhando o dia a dia, o usuário está navegando, eu vi que, puxa, ele avançou ali dentro da página de produto, e ele parou para poder fazer uma pergunta, ele está muito interessado no meu produto. Então, o seller que vai lá, que traz essa perspectiva, usa a tecnologia para poder transmitir o calor humano, que assim, na loja a gente já faz isso. O usuário passou lá na loja, ficou com uma dúvida do produto, a gente já explica, fala ali, né? Ele tem um processo sensorial que às vezes ele experimenta. Como que eu proporciono isso no digital? Então, tá lá próximo, tá respondendo, né? Fazer vídeos de produtos, isso é super importante, né? De ter vídeos, ter boas fotos, ter descrições que ajudam o usuário a entender exatamente o que é aquele produto que ele está comprando. Isso é um processo muito humano, né? Que ajuda ele a falar, beleza, tá claro ali. Então, acho que essas são algumas premissas extremamente importantes. Quando a gente fala de marketplace, trazer, principalmente falando aqui da nossa parceria, né, para os lojistas, né, os comerciantes gaúchos, de que é mais um canal. Então, você tem a sua loja, em que seu usuário vai lá, ele tem todo o processo de experimentação, seu atendimento, você tem que continuar, tá tudo certo. Mas quando entender que você está perdendo dinheiro, às vezes, de não estar no marketplace, que a gente tem, né, milhares de pessoas aí que passam mensalmente, são muitas visitas, e que é uma vitrine muito viva, muito orgânica, que as pessoas entram lá, estão pesquisando, já entram muitas vezes com o intuito de comprar alguma coisa, né? Vieram do Google, pesquisaram, pararam no nosso marketing. Então, tem uma jornada ali muito ampla, que é importante que esteja também. E a gente tem ferramentas que ajudam ele a transmitir esse calor humano do que ele já vive ali na loja, no seu ponto físico, também no ambiente digital. Então, acho que é um match muito bom, assim, o que a gente está construindo aqui. Esse é muito bom. Hoje, para o empresário que não consegue ter aquele grau de maturidade digital, a Magalu consegue ajudar em algo em relação ao conteúdo, algum tipo de treinamento? Completamente. A gente tem uma plataforma que chama Unimagalu. Então, lá na Unimagalu, a gente tem cursos praticamente todos os dias. E são aulas ao vivo, não são aquelas aulas gravadas. Tem aulas gravadas também, mas a gente tem os nossos profissionais dando aulas ao vivo, tirando dúvidas. A Márcia está aqui, é uma das nossas embaixadoras da comunidade, a gente fez, e é muito legal, vou até trazer esse exemplo, porque a Márcia lidera a Alameda Periférica, que é uma comunidade, né, um grupo de mulheres empreendedoras que eu conheci lá em Gramado, e aí a Márcia juntou ali mais de 90 mulheres interessadas em entender como funcionava o marketplace. A gente ficou 2 horas, né, Márcia? Tirando dúvidas, as mulheres indo lá, perguntando como funcionava,
por onde que ela começava, e a gente ensina de ponta a ponta. Então, a gente tem aulas que vai do... Você está montando sua loja, tudo que você precisa saber, até como você usa a IA para melhorar ali a descrição do seu catálogo, como que você precifica melhor o seu produto, como que você aproveita as promoções para participar de campanhas de sazonalidade. Então, a gente entende, quando a gente fala do processo, o Magalu vai digitalizar o varejo brasileiro, a gente entende que passa muito por um processo de qualificação. Então, eu preciso ter conteúdos de qualidade, com profissionais que são do Magalu, que vivem isso, que entendem necessariamente ali como a plataforma funciona e que pega na mão e vai ensinar. A gente tem dentro da comunidade uma coisa que é super interessante, que é a análise da página, né? Então, cada seller cria a sua própria loja dentro do Magalu. E aí, de tempos em tempos, as mulheres que estão na comunidade publicam a sua página lá. E aí a gente tem um mutirão de especialistas do Magalu que analisam loja por loja e falam, olha, muda isso, altera isso aqui, ajusta isso, que dessa forma você vai converter mais. E tudo isso baseado em dados, porque a gente olha para quem converte, para as páginas que converte, quais são as campanhas, descrição de produto, e a gente vai ajudando quem está chegando, que tem muitas dúvidas ainda. É um baita suporte até para esses vendedores conseguir criar confiança, né? Principalmente quem está iniciando esse processo, né? Sem esse treinamento, eu acredito que a instabilidade de estar num marketplace acaba sendo, vou apostar aqui, mas eu tenho, a Magalu dá o suporte, me torno mais confiante de estar nesse ambiente, vou fazer de tudo para ser um canal de venda extra mesmo, não ser só mais um canal ali para minha loja. Não, eu quero fazer o esforço de estar ali. Então, eu vou, me obrigar a cumprir aquilo que está sendo ensinado e treinado. É proposto. Cadê a Márcia? Vem cá, Márcia. O pessoal da produção vai me matar agora. Fala pra nós como é que foi essa experiência. Tá aqui pertinho, Pertinho. Então, assim, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Eu sou cara dura. Cheguei lá, eu tenho um projeto de mulheres de impacto social, né? E a gente está fechando até parceria com a Prefeitura de Porto Alegre para criar o CNPJ, né? Porque a gente precisa ter o CNPJ para poder vender os produtos na Magalu, né? Então, a gente está fazendo todo esse esforço para fazer o CNPJ das mulheres, né? Muitas são artesãs, então é a oportunidade que elas têm para mandar os produtos para todo o Brasil. Muito bom. Palmas para a Márcia, senhoras e senhores. Arrasou! Isso não estava no script, hein? Obrigada, Márcia. O pessoal da produção me mata essa hora, mas tudo bem. E sabe uma coisa que é legal? Que é assim, quem vai entrar agora pela nossa parceria, né? A gente faz e prova, né? A gente faz e prova. A gente vai acompanhando passo a passo de quem está se cadastrando. Se a pessoa parou num determinado momento ali, ficou com dúvida, só parou de preencher, a gente já consegue identificar na jornada e já tem uma pessoa ali do time de hunting que entra em contato e aí pega na mão mesmo, vai apoiando, próxima etapa, o que falta, que dados que faltam. A gente vai dando todo esse suporte. Tá, quer dizer que eu vou entrar, vou criar minha página e em algum momento parei. Uhum. Vocês conseguem identificar e puxar de novo. E puxar de novo, exato. Caramba. Não larga na minha mão. A gente não solta a mão. Incrível. Sensacional. Lu, tu falou uma coisa que eu anotei aqui que me chamou a atenção. Digitalizar o varejo, né? Tu falou de questão de velocidade. Hoje, quando a gente olha para o mercado digital, para digitalização, velocidade às vezes é melhor do que qualidade? É um desafio, porque a gente tem que andar com as duas coisas juntas. Porque às vezes, e eu vou pegar lá da Helena, vai lembrar bastante que a gente já participou de um programa do Sebrae juntas, que tinha muito... E tem um termo que fala, você precisa testar. Então, puxa, às vezes a gente fica esperando, tá tudo muito bonito para poder lançar, tudo muito redondo. Vou esperar estar perfeito. Vou esperar estar perfeito para começar a fazer. E não, acho que é importante, sim, tem as premissas, tem que ter uma boa descrição, tem que ter foto. Mas, puxa, eu não tenho as melhores fotos ainda. Vamos com o que você tem, né? Como que a gente consegue... A gente tem, por exemplo, treinamento para poder ir lá. Então, vou começar, mas eu não tenho melhores fotos dos produtos. Como que eu posso fazer? A gente tem treinamento só
para fotos. Então, não pode ser um processo de barreira. Quando eu conseguir ir lá parar para poder tirar foto do meu catálogo, aí eu vou entrar no marketplace. Entra lá, já faz o treinamento, já vê, não precisa ter a melhor câmera, o melhor cenário, né? Como às vezes a própria indústria já tem fotos ali dos seus produtos. Então, tem formas de iniciar que ajudam, que dá para a gente já colocar em prática agora. Então, acho que é importante que as duas coisas caminhem juntas. Exemplo da foto, eu preciso ter uma boa foto, mas eu não posso ficar esperando a coisa acontecer, a foto perfeita, porque a questão da velocidade é super importante. Eu estou perdendo dinheiro enquanto eu não coloquei lá para rodar. Então, precisa ter um equilíbrio entre qualidade, porque se eu subir um catálogo que não tem boas imagens, por exemplo, né, as imagens são muito ruins, eu provavelmente tive esforço para subir rápido, mas não vou conseguir converter. Então, o equilíbrio entre as duas coisas, entre qualidade e velocidade, é super importante. E a gente consegue dosar ali, conforme o usuário, né, os vendedores entram ali, a gente consegue ir dosando e trazendo para ele, olha, o que precisa aperfeiçoar, e ele vai entendendo, né, tudo leva à prática, né, para você poder chegar nesse contexto de equilibrar as duas coisas, de qualidade e velocidade. Então, acho que a gente aprende fazendo. O marketplace é um negócio muito que você vai aprender fazendo ali, de colocar a mão na massa. Às vezes você vai participar de uma campanha, não teve os melhores resultados ali, mas legal, você participou. Agora vamos entender o seu público, quais são as campanhas que convertem, quem que é o seu público, né? Quem que compra o seu produto necessariamente e para quais campanhas que faz mais sentido ali que ele participe. Então, acho que precisa muito ter um equilíbrio. Não fique esperando, gente. Quando eu tiver uma mega estrutura, eu vou fazer. Você precisa fazer agora para poder ter a mega estrutura. Precisa ganhar dinheiro. Então, o que dá para fazer agora, né? Tem que dar um pontapé inicial, né? Exato. E, às vezes, muitas empresas não têm processos muito estruturados, questão de marketing, um plano de comunicação. E eles, não vou entrar porque... Mas às vezes o caminho inverso também é importante. Eu entro e analiso e vejo como eu posso melhorar ao longo desse processo. Às vezes é esse input que também é necessário, esse caminho inverso de que não, eu não preciso ter tudo definido para começar a ter uma transformação digital, a investir ou apostar em algo diferente para o meu negócio, né? Como um marketplace para quem nunca utilizou. Então, acho que isso também vale para as empresas, né? Que acabam, às vezes, ficam se enrolando de criar, né, novas alternativas com medo de que não dê certo, enfim, porque não tem processo, não tem pessoas. Mas eu estando ali e tendo esse esforço de olhar dados e analisar o mercado... pode ser um canal importante para mim que eu vou me desenvolvendo ao longo do tempo. Óbvio, as fotos fazem diferença, com certeza, vai vender melhor. Mas se eu der o pontapé inicial de cadastrar os produtos ali dentro, ali só vai. Quando eu cadastrei e der esforço para estar ali, acho que a parte de reversão, de cancelamento, o churn é mais baixo. É isso. É um processo de ir tateando. Assim, o marketplace você precisa ir tateando e você vai aprender conforme você vai ganhando experiência. Vai entendendo o que funciona, o que não funciona. Isso aqui converte mais. Isso aqui, puxa, se eu montar um kit disso aqui, com isso converteu mais, aumentei meu ticket médio, consegui aumentar a recorrência. Então, você vai entendendo ali conforme você vai fazendo. Muito bom. Tu falou um outro ponto que eu anotei aqui, que eu gosto, que tu falou, é mais um canal que a gente tem à disposição. Lu, mas olha só. Eu vou entrar no marketplace, eu vou concorrer com quantas lojas? Sei lá, milhares de lojas. Não. Melhor não entrar. O que tu me diz? Esse é um grande... Concorrência tá aí. Não que tu já não tenha ouvido isso, que eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Imagina. Mas caso, né, alguém te dissesse isso. E acho que é um ponto assim, concorrência tá aí. Né? Na loja física, você tá concorrendo ali a atenção do cliente que está passando na porta com inúmeros outros estímulos. A gente precisa entender que a jornada desse cliente começa muito antes do momento que ele vai lá e fecha a compra. Começa quando ele entra no... Primeiro, ele tem o desejo, surge a necessidade desse produto, ele começa a pesquisar
Comece a considerar a compra desse produto. Deixa eu ver valores, deixa eu entender mais, deixa eu ver vídeos de alguém falando sobre esse produto, deixa eu ler alguma review aqui para ver como que esse produto funciona. Então, essa jornada já está acontecendo. E mesmo que a conversão aconteça ali na loja física, ela começou de forma digital. E talvez eu consiga já fazer com que ele compre e converta ali no digital e retire na loja, por exemplo, né? Então, é uma jornada muito híbrida que acontece. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, você continua tendo a sua loja física. Ela continua atendendo os clientes que já atendem. Mas a gente está falando de uma perspectiva em que você deixa de ser local, se atender ali no seu bairro, né? As pessoas que passam fisicamente ali numa determinada rua, né? Numa determinada localização, e você colocar uma vitrine para o Brasil inteiro. Então, o seu produto podendo ser consumido por uma pessoa que está no extremo norte, mesmo você estando aqui no extremo sul do país. Então, você aumenta significativamente a capilaridade. Então, você não vai deixar de fazer ali, o que a gente não vai deixar de fazer o que você já vem fazendo. É mais um canal onde você vai poder atender mais gente, onde mais pessoas vão ver a sua loja, e o dinheiro está lá. As pessoas com necessidade do seu produto, elas estão entrando no Magalu todos os dias. E estão comprando de outras pessoas. E talvez você consiga oferecer condições comerciais, né, um preço melhor, um frete melhor, que vai chegar mais rápido. Às vezes eu tenho pessoas que estão aqui no sul pesquisando um item que está vindo do Sudeste, do Nordeste. Eu poderia ter um cliente aqui atendendo, um vendedor aqui atendendo, e que eu poderia fazer essa conexão, vender aqui, porque talvez, né, já tá no fulfillment, o produto vai chegar mais rápido. Então, é aproveitar as oportunidades. Eu acho que quando a gente olha para, né, nessa perspectiva de canal, todos os canais que tem à disposição, é importante de você estar lá. Porque senão você está perdendo dinheiro. Senão o cliente interessado no seu produto está passando por essa vitrine gigante e você está deixando de atender. Perfeito. Tu falou em que toda a jornada de compra ela começa no digital. E eu fiquei pensando, será que não? Mas eu acho que não. Mesmo que eu estou tentando lembrar de tudo que eu já comprei, acho que não tem como não começar no digital. Sem antes fazer uma pesquisa. Vai passar, vai passar. Talvez o desejo, né, de alguma forma é híbrida essa jornada. Ela pode começar física, mas ela também vai passar pelo digital. Vai ter a pesquisa. A pessoa vai pesquisar. É muito difícil assim, um perfil, principalmente, né, a depender, a não ser um produto que você compra, que você já vai lá, já utiliza, mas às vezes um shampoo que você vai comprar, você puxa, deixa eu ver o que a pessoa está falando. Não é aquele shampoo específico, meu cabelo está com algum tipo de problema aqui. Nossa, deixa eu ver, eu sou assim, né? Deixa eu ver no TikTok, colocar aqui o que as pessoas estão falando sobre. Eu também quase não tenho cabelo. Então, eu acho que acontece menos. De uma forma ou de outra passa, né? Ela se conecta ali, ela é muito híbrida. Então, se eu estou só no físico, eu preciso, o meu usuário, ele pode ter começado no digital, foi lá, pesquisou e tudo mais, mas eu quero ter a experiência de ir lá e ver esse produto na minha mão funcionando. Ou então eu quero voltar com o produto agora, eu quero sair e já voltar com o produto. Mas ele pesquisou antes, ele leu alguma coisa, tudo ao mesmo ele viu. tempo, né? Ou ele tá na loja. Hoje mesmo, olhei um produto ali de cabelo, vou olhar na internet, vou ver questão de valor, da marca. Eu faço muito isso. Na hora. Eu tô na loja, eu tô com o produto na mão. Puxa, é tanto. Deixa eu ver quanto que tá nos marketplaces. Sacanagem, gente, é terrível, mas eu faço muito. E aí eu tomo uma decisão, se eu tô ali na loja. Vocês fazem isso também? Sim. Todo mundo. Todo mundo. Márcia. Márcia. Só no digital. E aí, entra num ponto, eu tô na loja, assim, aí eu tomo uma decisão. Se é um produto que eu preciso pra agora, eu tenho que levar ele pra casa agora, mesmo se estiver com preço um pouco maior, eu vou comprar. Mas se eu posso esperar, então eu vou... Tá tudo bem. Vou pesquisar melhor isso aí. Vou pesquisar melhor, talvez. Eu já teve situação que eu fechei a compra, tava com o produto na mão, fechei a compra no digital. E é isso. Eu fiz isso também. Eu já fiz isso também.
Então, eu acho, não sei se todas começam, mas necessariamente passa. Sim. Sabe? Mesmo que tenha começado fisicamente, acho que é uma jornada muito híbrida. As pessoas estão digitalizadas, elas estão consumindo muito conteúdo, né? E a gente tem, cara, acho que é um boom de produtores de conteúdos também, né? A gente tem vários... influenciam de certa Exato, forma. não só os mega influenciadores, mas tem muito nano influenciador Claro. que está ali compartilhando informação, compartilhando experiência, e a gente consome. E tem um peso na nossa decisão de compra. Com certeza. Perfeito. Tem algum perfil de empresas hoje, até de faixa etária, que aderem ao marketplace, ou isso não interfere muito? Eu noto que os empresários de uma faixa X a Y entram mais do que... Falando da comunidade, vou falar da comunidade Perfeito, que eu tenho excelente, dados claro, aí. Ótimo. A média de idade das sellers que estão na comunidade é de 46 anos. Então, a gente já está falando de um público mais maduro, de um público que não é nascente digital, né? Então, por isso a gente fala bastante de digitalização. A gente traz bastante o processo de pegar na mão e ajudar a fazer. Porque a gente está entendendo que é um público que não tem tanta familiaridade com as ferramentas, que não usa, né, não nasceu ali com o celular na mão e que tudo é muito orgânico e fácil de fazer. Então, entendendo esse público, que é quase um público ali de 50 anos, toda a nossa capacitação, treinamento, ela é focada em entender que você tem... que é diferente, assim, não é um público 25 anos, sabe? Que você sabe que vai pegar ali o celular, sai fazendo, e tudo isso é muito orgânico, porque esse público já nasceu nesse ambiente que consegue estávamos... ver a diferença de um público a outro. Exato, que estava com o celular na mão. Eu ouvi dizer que não nasceu numa era digital, né? Ouvi dizer, no caso. Eu ouvi dizer também. Não que eu saiba na prática, ouvi dizer. Mas tu consegue ver essa diferença de quem é nascente digital para quem não é? Sim, porque quando a gente pega... E assim, a gente tem um programa de influenciador Magalu. Assim, claro que tem, eu não sei a faixa etária, mas você tem um público mais jovem ali que está produzindo conteúdo e tudo mais... que você percebe que tem uma familiaridade, uma facilidade com as ferramentas. Autonomia mesmo, que é né? TikToker e que está utilizando e que vai lá, pesquisa e tudo mais. E vai fazendo, né? Vai aprendendo e fazendo. Quando a gente pega esse público 40 mais, né, que a gente só ouviu dizer e tudo mais, a gente sabe que tem um processo que é uma transição também de uso de ferramentas digitais para esse público. Então, a gente precisa facilitar o acesso, a gente precisa simplificar. A gente, como empresa, precisa usar essas ferramentas para poder ajudar a deixar a nossa jornada mais fluida, mais objetiva, mais clara, para que seja simples também, para eles entrarem lá, cadastrarem produtos. A gente tem, hoje, dentro do Marketplace, a área de integradoras, que é assim... e a Luísa fala muito isso, que não precisa estar só no Magalu como marketplace, pode estar em outros, mas escolhe o Magalu, você tem que escolher um como sua principal atenção, né? Qual que você vai dar mais atenção, qual que você vai estar ali respondendo o usuário, porque é onde você vai crescer. E aí, as integradoras ajudam já nesse processo, né? Porque aí conecta via API com os nossos sistemas, então às vezes você vai cadastrar, você já está em um outro marketplace. Eu vou ter como que eu faço para colocar o meu catálogo no Magalu? Tem que cadastrar todos os produtos? Não, você pode fazer isso via API de forma muito otimizada, né? Você cadastra na integradora e aí já distribui para todos os outros marketplaces. Então, tem várias ferramentas que ajudam e simplificam ali a vida do vendedor. Poxa. Perfeito. Minimamente, o que eu, enquanto empresário, preciso ter para estar presente no marketplace da Magalu? Boa. A Márcia até trouxe um ponto, que precisa ter CNPJ, né? Precisa estar formalizado ali, com o KENAI de varejo. Então, básico, é importante que tenha isso. Depois disso, precisa ter estoque mínimo ali quando você vai depender do produto, né? Para você poder cadastrar. Então, essas regrinhas a gente vai contando também ali ao longo da jornada. E subir a loja, aí você vai fazer todo um processo ali de cadastro da loja mesmo. Cadastrou sua loja, subiu os produtos, a gente recomenda, e tem algumas recomendações ali importantes, que é cadastrar um número mínimo de produtos. A gente fez uma análise de dados que entendeu que as lojas que têm 20
produtos, pelo menos 20 produtos cadastrados, performam melhor do que quem cadastrou só um produto ali. Isso interfere na performance. Interfere na performance. Então, mas puxa, eu tenho só 5 produtos, mas você pode fazer kits. E a gente tem, isso é muito legal, dentro da comunidade, que ela era embaixadora do ciclo anterior, a Márcia desse novo ciclo. E aí ela ensinando as outras mulheres como que faz para você poder montar kits, para você ter mais SKUs ali, e como que funciona os SKUs ali quando você monta um kit. Então, esse é um processo que a gente vai contando e vai pegando na mão ali para poder ajudar. Então, basicamente, você tem um CNPJ com KENAI de varejo, se cadastra e a gente vai te ajudando com todo o resto ali, né? A plataforma é muito intuitiva. Um monte de sistema, um monte de coisa, tá preparado para montar aqui, tu me vem só com o CNPJ e KENAI de varejo. E entra lá, e você vai cadastrar, vai botar tem um passo a passo, tela, tem que ter os produtos, e aí tem algumas regrinhas ali também, né? De produtos que podem ser comercializados. Então, às vezes tem marcas de venda direta que não é permitido, então isso a gente... aí depende quando a marca não permite. Produtos alimentícios, às vezes artesanais, que precisam ter a informação nutricional, isso precisa... tem regras, né? Exato, óbvio. Tem essas regrinhas ali, mas que a gente vai informando ao longo da jornada do usuário. Então, a todo momento... os vendedores vão estar assessorados para poder fazer o cadastro e começar a vender. O suporte é muito fácil. E aí eu vou até tirar um puxão jabá para a comunidade, que a gente tem um suporte dentro da comunidade. Então, hoje a gente tem o Resolve, que é uma área dedicada de atendimento ali, tanto para o consumidor final quanto para o seller. E aí a gente tem o Resolve do seller, né, que é um atendimento muito rápido, né? Você entra ali em contato, você abre um chamado para todos os sellers. Você abre um chamado, você vai ter ali, né, o tempo de atendimento e você vai ser atendida e vai ter retorno daquela demanda. E hoje você consegue fazer a abertura direto na comunidade. Então, as mulheres que estão aí ouvindo a gente, se quiserem se tornar seller do Magalu, acho que depois dá pra gente deixar o caminho aí, o QR Code, boa. Sem dúvida. A gente deixa aí para vocês em algum lugar da tela. Dentro da comunidade, você já consegue abrir essa chamada, a gente já dá todo o suporte, a gente tem um SLA menor ainda, hein? Fica a dica, fica a dica. Gostei. Muito bom, muito bom. Lu, como é que é pra ti? Vou mudar a pergunta. Pra ti, tá? Pra Lu. Trabalhar na Magalu é encantador. É muito legal ver o varejo acontecendo, é muito legal ver a gente trazendo novas tecnologias para fazer coisas que antes a gente levava muito tempo para fazer e a gente conseguir ter uma troca ali, né? Eu era do Lab, do Luiza Labs, antes de fazer a migração. Então eu estava muito próxima ali do time de desenvolvimento, tecnologia mesmo, né? Na veia, lá perto dos devs. E aí, era a troca, acho que o clima é muito bom, assim, eu poderia trazer esse ponto também. O clima organizacional, talvez, eu acho que as pessoas têm uma percepção muito boa de Magalu, porque dentro da empresa a gente vê né, a percepção que tem de fora acontecendo. Então, clima, um muito disposto ali a colaborar, ajudar. Então, acho que é um dos ambientes assim mais desafiadores também, porque a gente está falando de... você tem muita coisa acontecendo. Muito desafio. Exato, você tem metas. É uma mudança muito rápida. Tem todas essas coisas que estão postas, fazem parte mesmo do ambiente, da organização, e é importante que tenha, mas é um espaço de desenvolvimento. Você tem espaço para poder se desenvolver, para poder crescer, E eu acho que agora, dentro da comunidade, é você usar, de fato, o seu tempo para construir algo que vai impactar mulheres, assim. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. É encantador. Dá para ver que teu olho brilha, assim, quando tu fala, assim. Isso eu acho muito legal. Vamos entrar um pouco mais em comunidade agora. Bora. Tá, vamos lá. Hoje, se tu olhar para a comunidade, né, que tu formou e está se formando, o que é o teu maior desafio hoje, assim, quando tu olha para isso? Acho que hoje a gente tem cerca de 3.000 mulheres dentro da comunidade.
E a comunidade, ela nasceu por esse desejo da Luísa, e a gente foi aprendendo a como fazer comunidade também. Como criar mecânicas de engajamento, de apoio, entendendo que tipo de conteúdo funciona, quais são, né, as trilhas de capacitação que a gente tem que trazer, que tipo de mentoria precisa ser ofertada, quais são os horários que funcionam ali para os cursos. Então, tem 1 ano que a comunidade existe. Então, é muito um processo de aprendizado. Então, hoje, o principal desafio é o engajamento. É fazer com que as mulheres entrem lá, sintam que aquele ambiente foi pensado para elas, para que uma apoie a outra. Então, é menos um ambiente em que estou lá, Magalu, como detentor de todas as informações, e ali é uma plataforma onde eu vou passar informações. Não. Uma plataforma de escuta. Exato, é uma plataforma abertura onde eu quero ouvir essas mulheres para entender o que está funcionando e o que não está, onde elas se apoiam. Olha, eu fiz algo aqui dentro da minha loja, participei de uma promoção e isso deu resultado. E aí é uma aprendendo com a outra. Então, é muito esse senso de pertencimento, né? E para que elas possam se sentir muito confortáveis para compartilhar o que deu certo e o que não deu, o momento que elas estão, o que elas estão precisando, né? Que tipo... E a gente tem as mais diferentes... os mais diferentes conteúdos. Então, puxa, às vezes eu tenho uma seller que está em outro marketplace que lançou uma funcionalidade que é super importante para elas. E a gente precisa ouvir e falar, deixa eu entender com o time de tecnologia se algo assim... Consegue ter essa abertura para... Exato, está sendo desenvolvido. Então, é um processo de retroalimentação também. Então, eu acho que o desafio a gente está aprendendo a fazer comunidade, na prática mesmo. E a gente tem coisas que a gente acerta, isso é muito legal, a gente celebra. Tem coisas que a gente erra e a gente aprende. Falar, puxa, isso aqui não funcionou, por que não funcionou? Vale a pena tentar com uma roupagem diferente ou não? Não é para a comunidade mesmo. Exato. Legal. Hoje, no Rio Grande do Sul, tem ideia de quantas mais ou menos participam? Puxa, vou ficar devendo esse dado, preciso. Mas tinha poucas, agora a gente precisa atualizar, né, Márcia? Sim. Porque a gente fez um trabalho até de ter essas embaixadoras regionais. Então, a gente estava muito concentrada ali em São Paulo. E aí a gente... São Paulo deve ser o maior volume, né? Certamente. É o maior volume. Assim, a gente está falando de 80%, 90% São Paulo. E aí a gente foi buscar e ter os perfis de embaixadoras regionais também, para que, possa fomentar o grupo em Recife, a gente tem agora no Rio de Janeiro, tem a Márcia aqui no Rio Grande do Sul, e aí acho que o desafio é a gente entender que ferramentas que eu vou trazendo para essas embaixadoras, para que elas possam movimentar suas redes ali, são lideranças já consolidadas, e que fazem as suas ações ali localizadas, e de que forma que eu potencializo essas ações e uso a comunidade para isso. Então, acho que muita gente está aprendendo e construindo juntas, assim, tendo, né, essas articulações mais locais. Acho que esse é um dos nossos grandes desafios, assim, a gente tem 1 ano de comunidade, para esse 2º ano, a gente fez 1 ano agora em junho, né? Para o 2º ano, a gente conseguia articular localmente. A gente conseguiu fazer, que além do ambiente digital, a gente quer muito organizar encontros, né, físicos, assim, porque é uma coisa que elas pedem muito, né, de não ser só esse ambiente digital, mas que tenha esses encontros que a gente está chamando de petit comité, para acontecer localmente, que é um café para a gente falar de negócios, falar coisas que eu fiz, foi legal, deu certo, talvez possa ajudar você, que desafio que você está tendo, eu tive uma experiência. E é um ambiente muito rico, né? Eu já tive a oportunidade de participar de programas para mulheres, mais para a parte de lideranças, assim, e é incrível a troca, porque a mulher, ela mostra suas vulnerabilidades sem medo uma para as outras. Então, aquilo se torna um ambiente tão rico de trocas, e tu vai motivando, poxa, ela teve essa dor, a outra também, né, tem essa empatia. É mais genuíno, né? É mais genuíno, é uma coisa natural. E aquilo dá uma força para elas de pensar, de elas se posicionarem como empreendedoras, enfim, como vendedoras dos seus negócios de uma forma absurda. Porque elas se inspiram ali e entendem que não é pouca coisa que vai me botar para baixo, porque eu vou fazer isso acontecer. E eu acho que
a comunidade acaba, essa troca, essa retroalimentação que tu falou, né, de ser um momento de escuta e de experiências, eu acho que ajuda muito nisso, assim, principalmente nesse público. E acho que é um ponto, assim, Helena, que é empreender muitas vezes é solitário. É você. A gente levantou dados, né, de que 9 em cada 10 são únicas ali nos seus negócios, né? Não tem funcionário para poder... É o eu empresário aqui. É o eu empresário, exato. Não tem funcionário, é ela que vai cuidar de toda a parte de embalar produto, de participar das promoções, das campanhas. Então, é muito trabalho. E entregar o produto é muito trabalho para uma pessoa só. E a gente sabe que muitas vezes você tem esse processo de se sentir sozinha, de falar, né, tô aqui trabalhando arduamente, não tô nem conseguindo tirar a cabeça para deixa eu ver em volta o que está rolando. Então, a gente sabe que é esse o cenário. Então, de que forma que a gente consegue criar essa rede mesmo, né, de apoio, de escuta ativa, de compartilhamento de experiências para que não seja tão solitário o empreender, né? Para que a gente possa se fortalecer a partir do momento que a gente está juntas. Esse ponto que tu trouxe agora, e a gente vê muito isso, tanto desde startup quanto na empresa tradicional mesmo, a solidão, por muitas vezes, né? O papel da embaixadora local, né, regional, como tu trouxe antes, seria fortalecer essa comunidade trazendo mais mulheres, tá? Ou investindo em conteúdo para desenvolver as que já estão, ou os dois? Acho que vai muito dos dois, assim. Acho que o que a gente está vendo agora é muito essa... Mas você já tem, né? A Alameda Periférica já tem capilaridade, assim, já tem muitas mulheres empreendedoras atreladas. Então, de que forma que a gente traz conteúdo, capacitação para apoiar como ferramental para essa capilaridade que já existe. Mas existe outro cenário também, que é elas não estão organizadas ainda. Então, de que forma que eu vou empoderar essa embaixadora local para que elas possam começar a se organizar, para que elas possam começar a se apoiar, elas se encontrarem ali dentro da... São Paulo a gente já conseguiu fazer mais disso, mas porque a gente está lá, a gente está articulando mais, e a gente está num país, né, de dimensões continentais. Então, tem desafios muito mais amplos. Então, acho que agora com ter essas embaixadoras e com a atuação mais forte ali nas suas regiões, para que elas comecem a se juntar mesmo, né, se conectar, entender. A gente oferece processos de mentoria também, então a gente tem uma plataforma em que eu posso colocar quais são as necessidades que eu tenho, qual que é o momento que eu estou, que desafios que eu estou tendo. Consegue preencher isso e dar de informação. E aí, que vai virar dados exato. E aí eu consigo conectar com uma mentora que ela já sabe exatamente, eu passei por esses mesmos desafios e eu consegui sobressair, consegui resolver. Então, a gente já consegue fazer esse match. Então, só que isso ainda não está regionalizado. Então, acho que o desafio agora é fazer com que elas possam se conectar e fazer com que esse match, essas mentorias, essas parcerias aconteçam, né, de forma mais integrada ali, dela estando geograficamente mais próxima. Mas hoje, dentro da comunidade, isso já acontece. Mesmo o que a gente não regionalizou, a gente consegue utilizar o ambiente digital para fazer esse acompanhamento, esse suporte de uma para outra, né? Incrível o trabalho, incrível. Parabéns. A gente está feliz de estar fazendo esse trabalho. Assim. É muito bom. O que pega mais de conteúdo, assim? Questão comportamental, questão técnica, questão de negócio mesmo, tudo? Eu acho que existem algumas... por exemplo, sempre que a gente coloca treinamento de IA, isso pega bastante. E acho que é um ponto importante. Eu estava até num evento, acho que maio. E aí eu estava ouvindo a presidente da Microsoft no Brasil. E ela falando de que as mulheres utilizam menos IA, né, são mais resistentes a começar a usar as ferramentas e elas entram mais tarde ali a poder utilizar. Então, eram 2 dados. O sul do mundo usa menos do que o norte e as mulheres usam menos do que fazendo recorte por gênero, né? Então, a gente começou... E sempre que a gente fala, coloca curso, traz
né, treinamento, a gente está falando de a gente percebe que tem um engajamento maior dentro da comunidade. Então, isso é importante. Assim, por mais que as mulheres na comunidade estão usando mais, talvez eu não entenda tanto ali, mas deixa eu ver como que isso pode ajudar no meu negócio. Consigo minimamente me defender. Consigo ali, minimamente me defender, exato. Boa. E acho que a gente, dentro da comunidade, ela não é especificamente só para quem já tem um negócio consolidado. Tá. A gente tem 3 perfis. A gente tem o perfil de quem já é seller, né, primeiro quem é seller, e aí a gente consegue ter vários benefícios. Então, dentro da comunidade, a gente tem até 15 meses de incentivos, de redução de taxas, enfim, pra gente, o que a gente pode tirar, assim, na ponta, o que a gente pode trazer de benefício mesmo para você conseguir crescer e alavancar o seu negócio. Então, para quem é seller, a gente consegue trazer esses benefícios dedicados, exclusivos ali. Aí a gente tem um outro que eu tenho minha loja, mas ainda não estou no marketplace, né? Deixa eu ver. Isso que eu ia te perguntar agora. Quero participar. Como é que, Quero como participar. É que funciona? Mas faço? você não quer abrir a loja ainda? Entra na comunidade. Vai lá, entra num curso, vê como funciona, faz uma mentoria, coloca lá que eu tenho tal produto, vocês acham que faz sentido no marketplace? Coloca esses pontos ali na comunidade. Exato. Um produto que eu quero colocar no mercado. Então, puxa, não estou ainda no marketplace, mas você pode entrar na comunidade. Vai tateando, vai conversando, aí tem outras sellers que estão lá. Então, a gente tem esse segundo perfil. Você é um lojista, tem seu CNPJ, mas ainda não vende marketplace. A comunidade é para você. A gente tem jornadas, tem capacitações para o seu perfil. E tem um terceiro, que a Luísa não abriu mão de trazer esse terceiro perfil, que puxa, eu quero empreender um dia, mas eu ainda estou trabalhando numa empresa. Não sou um CLT não ainda. Sou um CLT ainda. Não tive coragem de abrir meu negócio. Será que empreender é para mim? Será que não é? Será que é o meu perfil? Não é? Enfim, tá nessa dúvida? A comunidade também é para você. Vai lá. Porque aí você pode só compartilhar ali, né, experiência, você vai vendo outras mulheres, vai participando, né, das lives, das aulas, né, vai fazendo mentoria, e aí você vai entender se é para você ou não. Então, a comunidade é muito esse espaço de segurança, sabe? Para quem está em um desses 3 perfis aí, não sabe ainda, né? Tem a seller, que já sabe, é seller, massa. Jogando já. Aí para essas é o quê? Conteúdo, promoções que faz sentido. A gente tem um espaço que é o Mundo Mulheres dentro do aplicativo, que é uma área onde só tem produtos que são vendidos por mulheres que estão na comunidade. E está lá na home do aplicativo, com destaque. Então, a gente consegue... Aí você aproveita todos os benefícios que a gente já tem, foram pensados para sellers. Então, vocês premiam as que mais venderam? As que mais venderam, não, mas isso... É uma evolução importante, mas a gente premia as mais engajadas. Helena tá causando aqui, né? Helena, chega! Mas a gente premia as mais engajadas. Tem cupom de Netshoes, cupom de época, tem vários. Aí a gente tem incentivos para poder contratar ads, para poder contratar o Fulfillment, né, com descontos ali, estocagem. Tudo isso a gente... Para quem é seller, assim, se você é seller, você tem que estar na comunidade. Não tem como. Porque tem muitos benefícios. Porque, claro, é o nosso negócio. Então, a gente consegue ir lá e uma das funções que a gente tem é negociar com as áreas para poder trazer benefícios para ela. Então, se é seller, tem que estar. Os outros 2 perfis, aí a gente entra lá e vai fazendo os cursos, vai fazendo mentoria, vai se qualificando, vai se capacitando, vai fazendo conexão. Quando vai para o evento, aí a gente está lá no evento, vai lá, conversa com a gente, aí a gente já te apresenta para outra mulher que está na comunidade também, que tem um perfil, teve um desafio similar. Então, a gente vai fazendo essas conexões. E aí você vai vendo. Se você virar seller, você tem os benefícios lá, a gente consegue te ajudar bastante. Então, vamos lá, ó. Recado importante. Parceria com a Magalu fechada, Marketplace. Para toda mulher, toda empresária que é seller já, não tem como não entrar na comunidade. É impossível. E quem não é, também tem que entrar, né? Também tem que isso, entrar, né? exato. A gente entrega muito conteúdo de valor lá, para quem não é também. Ó, Márcia concordou comigo. É verdade, Márcia? É verdade, a gente está fazendo um curso maravilhoso. Ó, Márcia disse que é verdade. É então, isso. A gente entrega... Confia em ti, Márcia. Confia. Então, se você é empreendedora e está sentindo que empreender
é solitário, eu já empreendi. Contei aqui, comecei esse podcast falando que eu empreendi, falhei e tudo mais. Eu me sentia muito sozinha em todo o processo. Isso é uma dor, assim. Então, na comunidade, você tem esse suporte, você tem esse apoio. Você vai ter outras mulheres vivendo a mesma jornada que você, que vai conseguir te entender, sabe? Então, E vai te apoiar ainda. E vai te apoiar, exato. Incrível. Sensacional, né? Muito bom. Fechei, já tô pensando em entrar na comunidade. Por Mas favor. Por que não, né? Quem mais aí vai entrar? Cadê? Na Mulher. comunidade? Aí, ó. Eu? Valendo. Muito bom. Lu, vamos lá. Olhando para tua startup lá do comecinho, a gente vai voltar aí lá no início. O que tu teria feito diferente hoje com o conhecimento que tu tem? Boa. Eu acho que... Olha que desafio, essa pergunta não estava no script. Foi avisado, foi avisado. Ó, eu acho que quando eu olhei ali para a startup, eu tinha um processo operacional muito complexo. Tá. Que era a Isso logística 2018? dupla. 17. 2017. Então eu tinha um problema de logística dupla. E com um custo muito barato ali da locação. Não podia ser caro, né? Porque eram produtos não tão caros ali. Uhum. Tiveram 2 problemas ali até né, que eu posso compartilhar aqui. Então esse foi um desafio. Então pensar como que eu conseguiria operacionalizar melhor. E eu já pensei sobre isso, não cheguei numa conclusão. Então nem sei se tem uma resposta ainda. Não tem resposta ainda, tá, galera? Então, acho que sempre que a gente vai pensar, eu vou trazer para o nosso contexto de agora. Tudo que a gente consegue automatizar de operação é importante, porque quando você tem uma operação que é muito árdua, você não consegue pensar em estratégia. Então, por isso que Fulfillment é tão importante, porque eu deixo já o produto no CD, eu estou pensando em estratégia, né, participar da promoção e tudo mais, e eu sei que está lá, eu não preciso... já tiro um processo. Eu já tiro um processo. Eu não consegui fazer isso. Então, a minha parte, uma das coisas que levou ao fechamento da startup foi ter uma operação muito árdua, né? Eu não tinha tempo para fazer outras coisas, porque eu estava muito dedicada ali. E aí um outro ponto foi as dores do crescimento, porque eu queria sair do processo de operacional, de logística dupla, entregava num dia, retirava no outro, fazia higienização e fazia entrega para outro cliente. Era insano. Aí eu fui para um processo de fazer alocação por tempo maior. Aí eu fui para itens de geladeira, fogão, máquina de lavar. Só que aí você tem um investimento mais alto para poder comprar esses kits. E aí a gente começou a ter vários problemas aí o usuário, ele saía da casa, levava o produto, e aí a gente... foram golpes ali difíceis para a gente conseguir, como era uma startup, pouco recurso. Pouca autoridade também. Exato. Então, aí tem que entrar com processo jurídico, né, para poder reaver esses itens. Aí começou a ficar muito caro, que aí você deixa esses itens mesmo, você nem entra com processo nenhum. Segue a vida. Só que aí você vai perdendo capital para fazer girar o negócio. Então, esses foram... Então, uma operação muito complexa, foi o que me levou a fechar, e não cheguei ainda à conclusão de como, né, mitigar essa operação. E aí, tentando resolver esse problema, que era sair de uma operação em que eu tinha essa logística dupla, a gente foi para uma mecânica, mas que eu não tinha fôlego financeiro para poder dar conta. Então, foram desafios aí que me fizeram fechar o negócio. Muito bem. Para encerrar, Lu, um recado para todo o pessoal que está nos ouvindo, principalmente as mulheres, né? Um convite aí para entrar na comunidade de novo. Sei que a gente já fez aqui vários, né? Mas convite direcionado teu aí. Boa. Diretamente da Magalu. Perfeito. Com a Lu. Magalu. Magalu. Tá Lu. Mulheres, entrem na comunidade Mulheres de Negócios de Luiza. Se cadastrem, coloquem lá as informações de vocês. E eu sempre falo, a comunidade, ela sabe quando a gente vai nos eventos, né? E aí tem aquela parte de network. E existem 2 formas de fazer network. Você chegou lá no evento, 2 formas de chegar no evento. Uma é você ir lá e fazer o network, se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou a Lucilene, eu trabalho com isso. Com o que você trabalha? E ouvir, né, a pessoa e né, talvez ali, olha, faz sentido, vamos marcar um café depois. Isso é uma forma de você chegar no evento. A outra forma é você chegou lá, pegou seu café,
foi sentar lá, não participou ali daquele bate-papo. Enfiou a cabeça no Instagram, não Enfiou saiu a cabeça mais. no Instagram, não saiu mais. Então, as duas formas. Você vai para os eventos, você encontra esses dois perfis. Mas quem que vai sair de lá falando que foi massa o evento? Que conseguiu fechar negócio, que conseguiu fazer bons contatos? O primeiro perfil que eu descrevi. Tá? A comunidade é a mesma coisa. Se você entrar na comunidade, ficar lá quietinha, não falar nada com ninguém, não se apresentar, eu não vou saber que você existe, eu não vou saber o que você faz, não vou saber se você precisa de alguma coisa e eu não vou conseguir me conectar com você. Agora, se você chegou lá, se apresentou, né, falou, olha, eu faço tal coisa, eu gostei da comunidade, né, eu estou entendendo como funciona, vocês acham que tem espaço para isso? É diferente. Então, entrem lá na comunidade, se apresentem, que aí vocês vão ver que vai ser muito legal. Vocês vão adorar, vocês vão fazer conexões, vão fazer negócios, é isso que a gente quer. Muito bem. Senhoras e senhores, Lucilene Gomes, palmas para nossa convidada de hoje. Bom demais. Maravilhosos. Lu, curtiu? Muito bom. Adorei. Gente, o que foi isso aqui? Que legal. Maravilhoso. Adorei. Muito Gostou bom. mesmo de verdade? Vocês foram queridíssimos. Ah, a gente Obrigada. adora. Pegaram leve comigo. Não, mas é sempre assim. É sempre bate-papo Isso é bem só o começo. descontraído. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Muito bom. A Lu é corintiana. Ah, é. Sou. Gente, mas eu sou E uma os colorado, como é aquela. que Então, eu sou uma Daquele corintiana. Eu não sou aquela pessoa que super entende. Eu até entendo ali, às vezes eu pego um campeonato. Tu é pra uma acompanhar. corintiana sintomática, digamos É, assim. então, aí no almoço eu tava lá, não, porque a gente tem uma rivalidade com o Corinthians que tirou a gente do Brasileirão, né? Eu falei, puxa, meu, não tem esse histórico. Deixa quieto, Mas deixa quando o quieto. Corinthians ganha, tu sabe. Eu sei. Aí eu vou no mercado com a camisa, feliz da vida, toda orgulhosa. Então eu trouxe a camisa hoje. Não trouxe. Ah, então tá Ai. bom. Maravilha, gente. Leninha, curtiu? Adorei. Já adorei essa parceria. Bom demais, né? Bom poder anunciar isso hoje, né? Bom demais. Bom demais. Vamos pra cima. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito Obrigado obrigada. pela parceria. Temos excelentes frutos para colher pela frente. Queria pedir palmas para nossa super plateia que estava aqui hoje. Obrigado, gente. Vocês arrasaram. Muito obrigada. Márcia, tamo junto, Márcia? A gente já vai conversar, hein? Ai, ai, ai. Márcia, Trouxe vai falar comigo. livro da Luísa autografado pra Márcia. Olha! Que é, hein? Ah, também quero. Sensacional. Obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pela audiência. Obrigado por estarem conosco. Sigam as nossas redes sociais, @LabFecomércio. Muito conteúdo bacana. Vem mais podcast pela frente aí. Um abraço, valeu. Tchau. Valeu.